Olá pessoal, tudo certo? Firme no estudo? Tenho certeza que sim. Bom, dando prosseguimento aí ao nosso curso, hoje nós vamos abordar a teoria das três idades. Tá? Imagina o seguinte, uma determinada instituição que produza documentos, imagine se todo esse documento produzido pela instituição fosse arquivado no setor de trabalho. Certamente não haveria espaço suficiente, né, para arquivar toda essa massa documental. Além disso, estaria prejudicada a recuperação das informações, né, desses documentos. Nesse sentido, surge a teoria das três idades como uma forma de estratégia organizacional. Para quê? Para exatamente melhorar a recuperação da informação e, além disso, otimizar o uso do espaço e, consequentemente, gerar economia de recursos. Segundo a teoria das três idades, os documentos eles podem ser considerados correntes, intermediários ou permanentes. E existem critérios para que se defina qual vai ser o tipo de arquivo. Tá? Se ele vai ser considerado corrente, se ele vai ser considerado intermediário ou se ele vai ser considerado permanente. De início, é importante registrar que todo documento vai nascer com valor primário e na primeira fase, que são os arquivos correntes. Tem grande probabilidade desses arquivos passarem para a segunda fase, que é os arquivos intermediários, tá? E alguns passarão para a terceira fase, que são os arquivos permanentes. O que define a passagem do documento do arquivo corrente para os arquivos intermediários é exatamente a frequência de uso do documento. Isso é importantíssimo. E o que vai definir a passagem para o arquivo permanente, e observe, essa passagem para o arquivo permanente pode vir tanto do corrente diretamente para o permanente, como do intermediário para o permanente. O que vai definir isso é o valor do documento, tá? E isso é importante. Então, do corrente para o intermediário é a frequência de uso que vai definir essa passagem e para o permanente, pode vir tanto do corrente como do intermediário, vai ser o valor do documento. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, já sabemos que todo documento nasce com valor corrente. Esse valor é valor administrativo, esse valor é valor funcional para a administração. Perfeito? Então, o arquivo corrente, nós vamos ver aqui, é considerado o arquivo de primeira fase do ciclo de vida dos documentos, ou primeira idade. Ele nasce com valor primário. Nós já sabemos que todo documento nasce com valor primário, todo documento nasce no arquivo corrente. Esse valor primário é o valor administrativo, tá? Eles também são chamados de arquivos ativos. Esses documentos têm uma grande frequência de uso, eles são consultados frequentemente. Obviamente, se eles são consultados frequentemente, eles têm que estar próximos ao setor de trabalho, ok? Um detalhe importante, o arquivo corrente, eles já podem ser eliminados. Quando? Quando eles perdem o seu valor funcional, o seu valor administrativo, eles não vão adquirir o quê? Valor histórico. Porque se eles adquirirem valor histórico, eles passam direto para o arquivo permanente, sem passar pelo arquivo intermediário. Então, o arquivo corrente, eles já podem ser eliminados. Memorize bem isso. Eles podem ser eliminados em que situação? Quando ele perde o valor funcional, o valor administrativo, pela qual eles foram criados, e eles não adquirem valor histórico. Nesse sentido, eles já podem ser eliminados. Outro aspecto importante do arquivo corrente é que a consulta desse documento são restrita ao órgão produtor. Perfeito? Bom, quando esses documentos, a frequência de uso, ela passa a ser reduzida, então esses documentos, eles passam para o arquivo intermediário. Aqui são os arquivos mais distantes,
são os arquivos centrais, né? São os arquivos intermediários. Esses arquivos normalmente são de custos menores para a instituição, tá? O arquivo intermediário é chamado de arquivo de segunda fase ou de segunda idade. Memorize isso, são arquivos semiativos, também cai em prova esses termos. O arquivo intermediário ele ainda possui valor administrativo, apesar desse valor ser reduzido. Esses documentos, como já mencionei, são documentos de baixa frequência. Os documentos são consultados de formas esporádicas, então já não precisa estar mais no setor de trabalho. Tá? Com isso você vai ganhar espaço, você vai economizar recursos, né, de manutenção desses arquivos. Eles podem estar em arquivos centrais, em arquivos intermediários. E, como falei, eles podem ser alocados em local afastado, né, de manutenção barata. Podem também ser eliminados. Quando? Já vimos isso. A mesma coisa que no arquivo corrente. Quando eles perdem o valor funcional, o valor administrativo para o qual eles foram criados, e ainda assim eles não ganham valor histórico. Porque se eles ganharem valor histórico, o que acontece com eles? Eles são movimentados, né? Eles passam para a terceira fase, eles passam para o arquivo permanente. O arquivo intermediário, nós dizemos que ele aguarda a destinação definitiva, certo? Que é o quê? A eliminação ou a guarda permanente. Da mesma forma que o arquivo corrente, os arquivos intermediários, ele também é restrito, a consulta ela é restrita ao órgão produtor. Esse também é um aspecto bastante importante aqui do arquivo intermediário. Só um detalhe aqui. O valor primário, tá? Ele é reduzido. Tá? Fique atento a isso. Ele continua com o valor primário. Então, nas duas fases iniciais, o corrente e a fase intermediária, possui valor primário. O que vai definir essa passagem do arquivo corrente para o arquivo intermediário é exatamente o quê? A frequência de uso do documento. A terceira fase é o arquivo permanente, são também chamados de documentos de terceira idade ou documentos inativos. Esses documentos são documentos de valor histórico, que pode ser probatório e informativo, ok? Os documentos de valor probatório é quando comprova a existência ou funcionamento da instituição. Por sua vez, os documentos de valor informativo são quando contém informações essenciais sobre matérias com que a organização lida, para fim de estudo ou pesquisa. Esses documentos, eles não podem ser eliminados. Nós vimos que os documentos do arquivo corrente e do arquivo intermediário podiam ser eliminados. Aqui não. Aqui eles adquirem valor histórico. Então, eles não podem ser eliminados. Possui fins científicos, sociais e culturais. E diferentemente do arquivo corrente intermediário, a consulta dos arquivos permanentes é liberada ao público. Observe, o que faz um documento vir do arquivo corrente ou do arquivo intermediário para o arquivo permanente é o valor do documento. Então, ele deixa de ter valor administrativo, valor funcional e passa a ter valor o quê? Passa a ter valor histórico. Memorize bem isso, tá? Esse valor histórico, ele é também chamado de valor secundário. E o valor administrativo é chamado de valor primário. Ok? Perfeito. Bom, a partir de agora já podemos aqui fazer algumas questões. Número 1. Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. Os documentos, para serem considerados como corrente intermediária, devem possuir valor primário. Perfeito. Tá? Já vimos o seguinte, que todo documento nasce com valor primário, lá na primeira fase, no arquivo corrente. Ok? Quando eles passam para o arquivo intermediário, eles mantêm o seu valor primário, ainda que reduzido, e o que muda é o quê? É a frequência de uso. Nos arquivos intermediários,
os documentos eles são consultados de forma mais esporádica, né? Diferente está no arquivo corrente, que a frequência de consulta é bem elevada. Então, gabarito certo. Questão 2. Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item que se segue. O valor informativo está contido no valor secundário. Tá certo isso? Tá. Valor secundário é o valor histórico. Ele pode ser informativo ou pode ser o quê? Pode ser probatório. Sigamos lá. Isso se relaciona à capacidade do documento de provar atos de uma administração. Não. O que vai provar os atos de uma instituição é o valor probatório. Nós vimos que nós temos o valor probatório e o valor informativo. O que vai provar os atos de uma instituição é o valor probatório. O valor informativo é quando contém informações essenciais sobre matérias com que a organização lida, para fins de estudo ou pesquisa. Perfeito, pessoal? Então, o gabarito aqui está errado. Vamos para a terceira. Segundo a teoria das três idades, os arquivos que têm sob sua guarda documentos de uso eventual, olha aqui, ó, uso eventual pela administração que os produziu, devendo ser conservados em depósito e armazenagem temporária, aguardando os prazos, são os arquivos. Tranquilo, né, pessoal? Uso eventual. Vai ficar aguardando os prazos. Armazenagem temporária, são os arquivos intermediários. Perfeito? Os arquivos intermediários, os documentos nesta fase, nós dizemos que ele aguarda destinação definitiva. Qual é a destinação definitiva do documento? Ou eles são eliminados, se perde valor administrativo, né, e não adquire o valor histórico, e a outra destinação definitiva do documento é o quê? É a passagem para o arquivo permanente, porque lá eles vão ficar conservados para sempre. Eles não podem ser eliminados. Ok? Então, o gabarito aqui é letra B. Pessoal, é isso. Vamos ficar por aqui nesse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado, um forte abraço, bons estudos.